qual é o grande assunto de hoje, que é a repercussão do longo depoimento dado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Bem, foram quase lá 9 horas de depoimentos. Alguns senadores não fizeram perguntas, fizeram considerações, né? O nível é baixo, né? Dos senadores, nós acompanhamos, vimos como o nível é muito baixo, alguns mal conseguem falar, a gente lamenta, né? Mas esse é o Senado que temos, é aquela vez a história, é melhor ter esse do que não ter nenhum, mas o nível é baixo, e olha que houve uma renovação considerável na eleição do último mês de outubro, no dia 7 de outubro, estava sendo renovado 2/3 do Senado Federal, né? Houve uma melhora, mas ainda assim a qualidade de representação política no Brasil é muito baixa. Quem acompanhou a sessão foi também, até por ter compromisso com vocês, e de acompanhar mesmo o que ia dizer o ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro. O nível foi muito ruim das perguntas. Mas o que fica daquilo tudo, de toda aquela encenação, que política é teatro? Bem, o ex-juiz não é mais juiz, deixou de ser juiz. Hoje ele é um ministro político de um governo. Então era um político que estava lá, não era o que se notabilizou, o juiz Sérgio Moro. Então, da 13ª Vara Federal do Paraná. Algumas questões são fáceis, acho que, de nós compreendermos o que lá aconteceu, né? Bem, a primeira é que muitos dos que estavam arguindo tinham ficha suja, ou tinham aliados políticos com ficha suja, alguns inclusive tendo aliados políticos estão sentenciados pela Operação Lava Jato. Então a pergunta já fica desqualificada, porque são pessoas envolvidas com ato de corrupção, muitos sendo investigados e outros que têm aliados políticos investigados, condenados e presos. Então a própria fala, por exemplo, Jacques Wagner vai falar em nome do senador pelo PT Bahia, está lá defendendo o Lula. Tem algum valor aquela fala? Se ele defende um criminoso condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e já condenado na primeira instância em 2 processos? Não tem, nem vai se importar, né? Renan Calheiros, alguém vai dar importância a Renan Calheiros, MDB Alagoas, senador pelo MDB Alagoas? Sem hipótese nenhuma, não tem a mínima importância, isso não interessa, tal. Então isso prejudica de ter uma atuação independente, né? Os que apoiam o governo, aí alguns são até patéticos. Alguns, olha, quando o Flávio Bolsonaro falou, eu tive dó dos eleitores do Rio de Janeiro, porque ter como representante Flávio Bolsonaro não é fácil. É patética as suas questões, inclusive desenterrando uma teoria conspirativa que circula nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, e ele fala aquilo como se fosse verdade. Ele é patético, ele tem de explicar o Fabrício Queiroz. Então vocês percebam esses 2 polos, os apoiadores fanáticos, que não importa se mostrar a verdade que são fanáticos de um lado, e os fanáticos de outro. E no meio alguns bons senadores, né, poucos, que faziam questões relevantes, que separavam a Operação Lava Jato, que é uma coisa, do que foi revelado pelo site de Intercept Brasil, daquelas conversações entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores do Ministério Público Federal lá do Paraná, em especial o procurador Deltan Dallagnol. Então são 2 coisas diferentes. E esses senadores, o do Espírito Santo especialmente, ex-delegado de polícia, foi muito feliz, né, na sua arguição e colocando questões fundamentais para o ministro da Justiça, que não as respondeu. O Sérgio Moro está aprendendo o que é ser político, sabe que não é ser juiz, porque o juiz fala e as partes ouvem, acabou. E o que ele fala está decidido. Com o ministro da Justiça, com o político, é outra coisa. Ele tem de ouvir, debater, questionar, e foi algumas vezes atacado injustamente, vale registrar. A questão depois das 9 horas dessa sessão, é possível alguém imaginar, da CCJ, imaginar uma CPI? No momento, não. Isso está absolutamente descartado. Imaginar que ele possa sair do governo, também está absolutamente descartada a tal questão. Isso não se coloca a tal. Ele insistiu muito em qualificar o site como sensacionalista, que é uma invasão criminosa,
bateu muito nessa tecla, repetiu diversas vezes a questão dos hackers, do sensacionalismo, tudo isso ele repetiu, né? Desqualificando todas as mensagens. Mas algumas questões ele ficou em situação difícil, quando a questão da revelação, então, de todas as suas comunicações pelo Telegram, aí ele ficou meio assim, não sabia bem o que falava, né? Então ele teve algumas dificuldades, e para muitos senadores ele não respondeu. Em síntese, acho eu, ficou-se na mesma situação de antes da sessão. Estão se aguardando novas revelações das mensagens, as críticas ao ministro da Justiça já eram conhecidas e a defesa que ele fez também já era conhecida. Ele saiu-se bem no final, isso tem de ser registrado, né? Ele saiu-se bem, ouviu todas as questões, algumas eram provocações feitas a ele, o que no campo da política é absolutamente natural. Você ser provocado, debater, falar, isso faz parte absolutamente do papel político. Não, quando ele era juiz e tal. Então ele respondeu. Agora fica algumas questões que nós vamos ter de esclarecer. Onde está o procurador Deltan Dallagnol? Essa é uma questão. Onde está Deltan Dallagnol? Essa questão tem de ser esclarecida. Onde está Deltan Dallagnol? Ele entrega seu celular para a Polícia Federal? Tudo foi retirado, é o que se imagina, do celular dele. A pergunta que fica é se ele, onde ele está e por que até o momento ele não veio a público, mesmo efetivamente, para dizer o que ele sabe e o que ele não sabe sobre o assunto. Porque tudo foi retirado, indica-se, é o que se presume, do celular do Deltan Dallagnol. E essa questão tem de ser devidamente esclarecida. Em resumo, para voltarmos e fecharmos a questão do ministro da Justiça, das 9 horas de conversa lá na CCJ, 9 longas horas de conversa, o que ficou foi um empate. Ele não perdeu, respondeu o que precisava responder, mas não justificou algumas questões que me parecem, usando o Código de Processo Penal, o CPP, artigo 254, inciso 4, está muito claro, pelas mensagens. Que ele mudou a ordem de fases da Lava Jato, as mensagens mostram isso de forma evidente, né? Que ele cobrou novas operações, as mensagens mostram isso de forma evidente, que ele aconselhou procuradores, as mensagens mostram isso de forma evidente, não adianta tergiversar, que ele antecipou decisões judiciais, antecipou, pelo pouco que nós sabemos nas mensagens até agora. Então, sobre essas questões, ficou claro, nítido, não tem como dizer que ele não agiu incorretamente, violando o CPP. Agora, isso não altera, e nós já falamos isso há muito, a condenação do Lula do triplex. Não custa recordar que o Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, e o TRF da 4ª Região, que é a segunda instância, a 8ª turma, aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. 12 anos e 1 mês. Portanto, você tem provas suficientes, mais que provas suficientes, né? E então a questão de anular a condenação do triplex pode tirar o cavalo da chuva. Isso não vai ocorrer, né? Porque a 3ª e 4ª instância não analisa mais as provas, e as provas foram analisadas na primeira, condenação, na segunda, condenação também, e isso está resolvido. Em síntese, para não nos estendermos muito sobre essa questão, não foi fácil aguentar as 9 horas, grande parte das questões foram absolutamente irrelevantes, né, levantadas para o ministro da Justiça. Volto a insistir, as críticas feitas a ele por senadores corruptos não têm valor algum, ou por senadores que são aliados de políticos corruptos. Portanto, a vida segue. E o que todo mundo está aguardando é se há ou não novas revelações por parte do site The Intercept Brasil. É essa a questão que se coloca. Esperava-se muito mais da sessão
do que ocorreu. Algumas revelações bombásticas não ocorreram, acabaram não ocorrendo e a vida segue. Bem, eu acho sobre essa questão não tem mais nada a dizer, né? E as análises hoje que eu passei por todos os jornais, é mais ou menos uma análise assim serena, consensual, né? Que nada de relevante foi acrescentado pela sessão, nada de relevante foi acrescentado.